tudo bem? Professora Diana Faustino, dessa vez aí para fazer a nossa revisão, tá certo? A revisão de geografia, tá? Vamos aí arrasar na verificação de aprendizagem, né? Então vamos embora. Os assuntos que cairão na verificação correspondem aí ao continente europeu, tá certo? Então vamos trabalhar aí relevo, clima, hidrografia e paisagens, que na verdade são os aspectos da vegetação, Europa e sua influência mundial, a população europeia, os problemas ambientais e a industrialização da Europa, tá certo? Bom, a princípio vamos falar sobre ele, né? O continente aí europeu. Lembrando que a Europa é classificada como um velho mundo. Isso porque, né, saiu colonizando outros continentes, como o continente americano, a África, a Ásia e a própria Oceania. Então, por essa razão é classificado como um velho continente, certo? Lembrando que o território da Europa tem aproximadamente aí 10,5 milhões de quilômetros quadrados, é um pouquinho maior que o Brasil, tá certo? Lembrando que o Brasil é um país e a Europa é um continente, certo? Tá recortada aqui, olha, pelas linhas imaginárias do Círculo Polar Ártico e do meridiano de Greenwich. Eu ia dizer do Trópico de Câncer, mas estaria errado, porque o Trópico de Câncer recorta o território africano e o território asiático, tá certo? Ele não perpassa pela Europa não, tá? O que não implica dizer que não vai sofrer influência dessa linha imaginária. Por quê? Porque a Europa vai estar aí, ó, completamente localizada na zona temperada norte e ainda pega um pedacinho aqui, tá certo, da zona polar norte também, beleza? Então a maior composição do território europeu, quase em sua totalidade, tá? Corresponde aí à zona temperada norte, beleza? É recortado por duas linhas imaginárias, o meridiano de Greenwich, que passa ali, ó, em Londres, recortando a cidade, e o Círculo Polar Ártico, que faz com que o continente, né, tenha aí paisagens bem geladas, tá? Congeladas grande parte do ano, grande parte do tempo, tá certo? Nessa lógica, o continente europeu, né, sendo um pouquinho maior que o território brasileiro, ele aí vai ser recortado em 5 regiões, tá? O azulzinho corresponde à Europa centro-ocidental, o amarelinho à Europa central, a Europa meridional, que é a Europa do Sul, tá certo? O verdinho setentrional ao norte e Europa oriental a leste, beleza? Professora, vai cair aí as regionalizações? Não, mas eu trouxe aí a critério de recordar o que já foi passado. Em relação à localização das linhas imaginárias em relação ao continente europeu, irão cair sim, tá? Então fiquem ligados nessa informação, bem como na informação que ele está aí quase em sua totalidade na zona temperada norte, tá certo? E na zona polar norte também, tá? Se ligaram? Sobre os aspectos físicos da Europa, eu trouxe para vocês esse mapinha, tá? Sempre que a gente vê um mapinha com essa distribuição de cores, eu estou fazendo aí alusão às características físicas propriamente ditas de relevo, certo? Onde as áreas mais escuras correspondem aos pontos mais altos e as áreas mais verdinhas aos pontos mais baixos. Logo, eu posso dizer, né, que a maior composição do território europeu corresponde às planícies, tá? Essa informação aí é importantíssima para os senhores acertarem as questões, beleza? Dando continuidade, agora falando um pouquinho sobre a hidrografia,
na região do território europeu, tá certo? Os rios da Europa, eles não são assim grandes em extensão, gigantes, não, eles não são, tá certo? Mas o volume deles é o que de fato importa, tá? Por quê? Porque a Europa, ela é recortada por vários rios e esses rios servem, tá certo, de vias de transporte, exatamente. Então é muito comum, eles são muito utilizados para transporte, né, para navegação, levar produtos de um canto para o outro, beleza? Foi muito importante isso aí. A hidrografia, ela apresenta, para vocês verem como o território ele é tão recortado por rios, que apresenta aí cerca de 75 mil quilômetros de vias fluviais, né? Então é bem grande, é bem extensa as vias fluviais da Europa, bastante recortadas, tá certo? Bem como inúmeros canais, né, fiordes, entre outros, tá? Os principais rios da Europa, e esse vocês devem memorizar, porque isso vai cair, são aí o Danúbio, o Volga e o Reno, tá? Existem vários outros, mas digamos que esses três estão entre as classificações mais importantes, beleza? Registraram aí essa informação? Vamos dar então continuidade, tá? Lembrando, Danúbio, Volga e Reno são os rios aí mais importantes. Vegetação ou paisagem, tá? Essa questão aqui, ela vai pedir e exigir dos senhores muita observação. Por quê, professora? Porque vocês precisarão saber quais os tipos de vegetação: tundra, floresta boreal ou conífera, tá certo? Floresta temperada ou subtropical, vegetação mediterrânea, né, de pradarias e vegetação de altitude. Professor, eu tenho que saber de todos eles exato, mas eu não quero a característica, tá? Então fica ligado nessa informação. O que eu quero? Eu quero a localização dessa vegetação no mapa. Opa! Professora, a senhora vai fazer como? Bom, eu vou trazer uma vegetação apenas. Pode ser a tundra, pode ser aí a floresta boreal, pode ser a floresta temperada, a mediterrânea, pradarias ou altitude. Eu vou trazer uma delas, beleza? Então no mapa vai estar destacado uma delas, que você vai ter que identificar se é a tundra, se é a floresta boreal, se é a floresta temperada, certo? Por isso que eu trouxe aqui um mapinha bem colorido, olha. As áreas aqui bem mais escuras correspondem à tundra, a área mais clarinha, a floresta tropical, a floresta boreal, né, ou também coníferas, são aqueles pinheiros, beleza? Essa parte verdinha é a maior composição de florestas temperadas, a amarelinha. Professora, obrigatoriamente ela vai vir nessa cor? Não, vai vir destacado, pode ser preto, marrom, rosa, lilás, qualquer cor, beleza? O importante é que você faça a alusão da disposição da vegetação no mapa. Saiba que independentemente da cor, tá certo? Essa região aqui é tundra. Independentemente da cor, essa região aqui, olha, é a floresta boreal. Independentemente da cor, essa daqui, ó, verdinha, corresponde à floresta temperada e assim sucessivamente, tá certo? Então fiquem ligados aí nessa dica, tá? Em relação à influência da Europa no mundo, tá? Supremacia europeia, né? A Europa, que foi classificada como velho mundo aqui na área da política, né? Pois dominou aí a África, a Ásia, o continente americano, a Oceania. Então todos os continentes foram aí colonizados por eles, países europeus, certo? Então é classificada politicamente como velho mundo, tá? E vai ter uma importância muito grande, porque o modo de vida das pessoas desses lugares que eu acabei de citar, eles seguem as regras ditadas aí pela Europa, com exceção da Ásia. Por quê? Porque existem comunidades na Ásia que eram comunidades milenares e não se curvaram à dominação aí cultural dos europeus, tá certo? Digamos assim, porque a gente sabe que não foi bem um curvar, né? Houve guerras, batalhas, muitas mortes e infelizmente, né, ocorreu esse processo de colonização bem duro, né, ao longo do tempo. Em relação à distribuição populacional, a demografia, né, as cidades do continente, né,
que vão ser mais povoadas. Beleza? Então o continente europeu, ele é bastante povoado, ele é densamente povoado, né? A gente não sabe como é que ele vai sair após a pandemia, mas assim, ele é bastante povoado. Muitas pessoas moram lá, tá certo? Fazendo com que seja bastante povoada aquela região e alguns locais aí populosos, porque tem áreas extensas e tem áreas um pouco menorzinhas, tá bom? Na área da economia, nós vamos ter aqui, né, a Europa com portos aí bem importantes, pois os rios são em grande quantidade o principal veículo, né, de transporte, são aí a principal via de comunicação, tá certo? Que vai favorecer aí o comércio, a circulação de produtos e tal. Sem contar, tá, que na área econômica os principais centros financeiros estão ali. É claro que no mundo globalizado hoje temos na Ásia, temos aqui no próprio continente europeu, lá na Oceania e entre outros, tá certo? Mas a Europa ainda vai despontar desse privilégio, certo? Sem contar aí a questão financeira, o capital, né? Vamos ter aí a moeda mais cara, onde vai ser produzido aí materiais, máquinas, né? Tecnologias que serão espalhadas ao longo do mundo, enfim. No ramo cultural também, certo? As principais universidades, né, museus, bibliotecas, conhecimento científico, bom, todos esses se encontram lá, isso por conta de uma dominação aí muito histórica, tá certo? No ramo da economia, é bom ressaltar e dar um destaque ao euro. O euro que vai ser uma moeda, tá certo? Onde 26 países do continente europeu adotaram ela para compra e venda de produtos, certo? O euro, ele vai ser classificado como a moeda mais cara do mundo, e isso já está mostrando a importância, a supremacia europeia em relação aos outros países, mesmo os Estados Unidos estando aí na primeira potência econômica. Então fiquem ligadinhos na questão do euro, tá certo? E na importância da Europa no mundo, beleza? Fica a dica para vocês. Em relação à população europeia, o que dizer dela, né? A população europeia é uma população classificada como uma população velha. Professora, eu vejo muitos jovens na Europa. Claro que você vê muitos jovens, mas ao longo do tempo a Europa foi se modernizando, se industrializando, tendo altas tecnologias, investindo pesado em ciência, tá certo? E isso fez com que a população começasse a envelhecer, a ter outros hábitos, a ter outra forma de pensamento e etc. Eu trago para vocês como um exemplo a pirâmide etária aqui da Alemanha em 2009. Vejam que essa pirâmide etária tem um topo, uma base relativamente larga, tá? O meio aí, o corpo, onde estão os adultos e jovens e tal, que estão no período aí de empregabilidade, né? De movimentação da economia, bastante cheinho. E eu tenho o topo bem largo também, observem, principalmente feminino. Tá? Aqui indica uma coisa, que as mulheres se cuidam mais, elas têm uma qualidade de vida um pouco melhor do que os homens. Pode ser um fator, mas vários fatores aí vão influenciar o maior quantitativo feminino, tá certo? Da população. Então, assim, senhores, as populações da Europa, dos países europeus, têm basicamente esse padrão de pirâmide, quando não é que são mais largos no topo. Isso significa que eu tenho uma população bastante velha, tá certo? Mas essas populações, elas vão apresentar o quê, professora? Bom, elas vão apresentar aí uma baixa taxa de natalidade, certo? Ou seja, poucas pessoas nascem, beleza? Isso aí eu trouxe a Alemanha, mas existem vários outros exemplos, inclusive exemplos onde a taxa de natalidade é ainda menor, tá? Então fiquem ligados aí nessas características, tá? A população europeia apresenta aí baixa taxa de natalidade, que seria baixa fecundidade, poucas crianças nascendo, baixa taxa de mortalidade também. Poxa, professora, se nascem poucos, morrem poucos? Exatamente, mas não morrem poucos porque nascem poucos, morrem poucos porque a qualidade de vida
é alta, tá? Então há um investimento em vacinas, em medicação, em acesso à saúde, todas essas coisas. E também, tá certo, há uma alta expectativa de vida, tá? Se as pessoas morrem pouco, também, né, enquanto criança, também morrem pouco enquanto adultos, enquanto idosos, beleza? Então há uma alta expectativa de vida bastante interessante nos países da Europa, ou seja, a qualidade de vida dessas pessoas, ela é o quê? Alta. Se a qualidade de vida é alta, as pessoas irão demorar aí para morrer, tá certo? Dando continuidade, vamos falar sobre eles, por que não, os problemas ambientais, né? Então, assim, eu vou citar todos, mas é claro que todos não irão cair, tá certo? Mas aí é sempre bom vocês darem aquela revisada para ver aí qual de fato vai cair, tá certo? Nós temos aqui, ó, deixa eu fazer o pássaro voltar. Chuvas ácidas, né? Que muita gente fez a descrição e descreveu de uma forma bem interessante. Parabéns aí, essa atividade eu fiz com vocês. Chuvas ácidas, desertificação, exploração de recursos pesqueiros, resíduos nucleares e destruição da vegetação nativa. Lembrando que a destruição da vegetação nativa provoca o quê? Em cadeia, desertificação. Tá certo? Então a chuva ácida ela ocorre como? Bom, eu vou ter a emissão de gases poluentes altamente tóxicos, tá certo? Esses gases poluentes sobem até a região onde ficam as nuvens, né? Acabam se misturando com a molécula de água que forma a nuvem, tá certo? Quando essa nuvem ela aquece, o que é que acontece? Precipita. Tá? Professor, e por que chuva ácida? Porque de fato a precipitação, a água, ela vai levar consigo, tá certo? Os ácidos que estão lá em cima, estavam em forma gasosa e agora estão em forma líquida, pois se misturaram com a molécula de água, tá certo? Quando essa água ácida toca a floresta, né? Ela vai tocar aí os animais, ela toca as pessoas, ela toca aí, olha, as esculturas, os monumentos, os telhados das casas, destrói, tá certo? Então as consequências elas são aí bem severas e vez ou outra a Europa sofre com esse tipo de coisa, sem contar que provoca doenças respiratórias na gente, nos seres humanos, beleza? Fiquem ligadinhos, a questão da desertificação está aí diretamente atrelada, né, à retirada da vegetação nativa. Veja como o solo fica desnudo, consequentemente esse solo perde a sua proteção, perde o seu guarda-chuva, tá certo? E o sol atua aí de maneira muito intensa, retirando, é claro, porque a função do sol é essa, retirar a água de onde ele encontra. Então ele começa a retirar a água, fazendo com que essa região, né, que antes era ocupada pela vegetação nativa, fique cada vez mais seca. É claro que isso fica de forma mais intensa nas regiões de clima mediterrâneo, né, de vegetação mediterrânea também. Bom, dando aí continuidade à exploração dos recursos pesqueiros, o que é uma prática, tá certo? E isso é bem ruim, né? A questão de pesca do bacalhau, a questão de pesca de tubarões, existem muitas vendas assim relacionadas a isso. A produtividade da energia está referente em sua grande quantidade à energia nuclear, né? Mas não é somente isso. Devido a uma primeira guerra e consequentemente uma segunda guerra, os países eles se armaram até os dentes, tá certo? E usaram resíduos nucleares. Tá? Eles usaram aí a energia nuclear, né, composição nuclear, que forma o que? Lixo, que forma resíduos, tá certo? E esses lixos, esses resíduos, ao tocar no solo, acabam aí contaminando o solo, contaminando pessoas, trazendo doenças e tal. Então, uma série de problemas ambientais que são espalhados aí pelo continente que é classificado como o Velho Mundo, tá certo? Vamos finalizar falando sobre a industrialização da Europa. Vocês bem sabem que a Europa ela vai ser o berço da industrialização, né? Vai começar aí com a Inglaterra, tá certo? Então a Inglaterra ela vai ser a pioneira nessa etapa e depois vem seguido da Alemanha e de outros países europeus também, tá certo? Então assim vai ser considerado o berço
da industrialização, né? Vai possuir aí atividades muito diversificadas, setores aí de indústrias de base, bens intermediários e de consumo, ou seja, todas as 3 etapas de uma indústria, tá? A evolução industrial histórica, cumprindo todas as etapas também, passando por quem inicia por ela, primeira, segunda, terceira, quarta fase, enfim, quantas fases tiverem, tá certo? É claro que o desenvolvimento é desigual, tá? E combinado. Por que combinado? Porque vamos ter quem aí? A zona do euro, né? Os países aí que se uniram para alavancar as suas economias, mas não existe uma igualdade propriamente dita entre eles, porque existe aí um sistema capitalista que não permite esse tipo de avanço, tá? Os grandes grupos industriais europeus fazem investimentos elevados em pesquisa e tecnologia, é claro, para se manterem aí sempre em evidência, sempre no poder, tá certo, senhores? Com isso, né, encerramos a nossa revisão. Espero que vocês façam as anotações de vocês, tá? Estudem e uma excelente verificação de aprendizagem para vocês. Um beijão e até a próxima. Tchauzinho. Fui!